Senhor, muito obrigada, Deus, pelo seu amor, pela maneira carinhosa com que o Senhor nos envolve, Deus. São tantos benefícios que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas que faltam palavras para agradecer. Mas nós te pedimos, Senhor, que o Senhor gere em nós um coração cada vez mais grato, cada vez mais consciente do seu amor e do seu cuidado, a fim de que nós estejamos sempre respondendo a esse amor com a nossa devoção, com o nosso amor, com o nosso serviço, com a maneira com que nós nos disponibilizamos ao seu Espírito para a mudança e a transformação que o Senhor pode realizar em nós e que é desejo do Senhor realizar em nós. Faça isso, Senhor Deus, com cada um aqui. Permaneça conosco nesse tempo de palavra, Deus, que realmente a palavra da verdade venha aos nossos corações e gere aquilo que só o Senhor deseja e pode fazer. Essa é a nossa oração no nome glorioso de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, a gente congregava na Igreja Batista Peniel, na época. E eu me lembro que veio um ministro da palavra fazer uma conferência lá. Eu não me lembro qual era o nome do pastor. Mas eu me lembro que ele trouxe uns adesivozinhos, e era uma conferência de finanças, ele trouxe uns adesivos de carro. E depois dessa conferência, todo mundo ficou com esse adesivo no carro, e o adesivo dizia assim: eu não estou em crise, eu estou em Cristo. E essa frase marcou, depois ela foi reproduzida muitas vezes, hoje você já deve ter visto em muitos carros por aí, mas isso aconteceu há mais ou menos uns... Não, 50 não, que eu não tenho 50. Quase uns 15 ou 20 anos atrás, acho que 20 anos atrás, mais ou menos isso. E o fato é que havia na época uma preocupação por parte do povo de Deus por causa de algumas mudanças que o país estava enfrentando e todo mundo ficou muito ansioso. E eu acho que hoje a gente mais ou menos se encontra no mesmo lugar. Quantos de nós aqui têm ficado preocupados com a maneira como o país tem enfrentado as dificuldades e as notícias que todos os dias, gente, não é mais assim uma vez por semana, todo dia tem uma notícia nova, todo dia tem uma desgraça nova acontecendo na economia do país. E de fato tem muita gente amedrontada, muita gente preocupada com o emprego, muita gente perdendo emprego, gente desempregada. Aqui no nosso meio temos irmãos e irmãs desempregados, precisando realmente de um emprego. E ontem eu tinha me preparado para uma ministração, que eu fui ministrar no Congresso de Mulheres ontem à noite, e eu tinha mais ou menos ideia do que eu ia ministrar aqui para a igreja hoje de manhã, mas aí, quando eu voltei e fui orar mais um pouco, Deus falou ao meu coração sobre esse texto. E é um texto para dias de crise, e eu queria que você lesse comigo o texto. Ele é um pouquinho extenso, está lá em 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler do verso 7 ao 24, é um texto muito conhecido, uma história conhecida de todos nós. E eu queria que você acompanhasse a leitura. 1 Reis 17, verso 7, diz assim: algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dono da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus?
Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. E o apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à sua mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Amém? Em dias de crise, nós somos atingidos na nossa dificuldade de depender. Talvez seja uma das áreas mais difíceis para o crente aprender a depender de Deus. Seja depender na área financeira, seja depender nas emoções, é difícil depender. Nós temos uma tendência à autonomia. Nós temos uma tendência a mandar na nossa vida e querer ser dono do nosso destino. Mas para aqueles que decidem caminhar com Jesus, precisa haver uma disponibilidade para a dependência. Amém? Mas situações de crise, elas fazem a gente balançar. E mesmo aqueles que vêm caminhando num nível de dependência razoável, ou vêm experimentando dependência de Deus, nos dias difíceis, tudo é colocado em xeque. Em dias difíceis, nos relacionamentos, no casamento, a dependência de Deus, a confiança em Deus é colocada em xeque. É ou não é verdade? Homens e mulheres que passaram por dificuldades nos seus relacionamentos, nos seus casamentos, na hora da crise, na hora da dificuldade, colocam em xeque convicções que tinha a respeito da vontade de Deus de estarem juntos, de permanecerem juntos. É ou não é verdade? Parece que diante da crise a nossa fé sucumbe. Parece que diante das dificuldades, aquilo que a gente achava que era fé, a gente percebe que não era tão fé assim. E a gente começa a perceber que as nossas verdades vão sendo colocadas em xeque. E eu gosto de pensar, queridos, que os dias de crise são necessários e são de Deus, para que a gente seja chacoalhado e permaneça apenas o que precisa permanecer. Tem um texto que fala a respeito de uma propriedade do reino de Deus que é de ser inabalável. E eu já trouxe essa figura para a igreja, mas eu queria repetir. Uma vez eu estava estudando a respeito da inabalabilidade do reino de Deus. E eu estava buscando de Deus assim uma maneira de entender melhor. E aí veio para mim assim uma figura muito simples. Minhas filhas estavam brincando, e quantos aqui já fizeram, ou na sua história de infância, ou com os seus filhos na escola, uma atividade que é a gente fazer desenhos com cola e jogar purpurina no desenho de cola, esperar secar, e depois a gente mexe assim o papel, não é? Cai o que não está colado e permanece o que está colado. Deus me trouxe essa figura na hora. E disse assim: aquilo que está colado em mim permanece, não é abalado quando a gente balança a folha. E eu acho que os dias de crise fazem a gente abalar a folha do papel, para ver qual é a purpurina que está só brilhando, fazendo muita alarde, mas na verdade não é reino, não é de Deus, não é permanente, não dura para sempre. E eu queria que você entendesse que os dias de crise que você tem vivido, as coisas que têm acontecido com o nosso país, que estão colocando a nossa confiança em Deus na balança, elas precisam vir para que permaneça o que tem que permanecer. E aquela mulher e aquele profeta estavam passando por dias de crise. Entenda que a crise não se estabeleceu apenas para a viúva. Às vezes a gente olha para a história da viúva de Sarepta e só vê a crise da viúva. Mas havia crise para o profeta também. Então a crise aqui atinge o profeta e atinge a viúva. A viúva tinha pouca coisa para comer, o profeta não tinha nada.
A viúva ainda tinha um pouco na botija. O profeta não tinha nada, nem água para beber. Mas a partir de uma experiência juntos, eles aprendem algo de Deus. E eu quero compartilhar com você algo que Deus trouxe ao meu coração a respeito desse episódio para os nossos dias de crise hoje. A primeira coisa que eu enxergo está lá no capítulo 9, diz assim: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva naquele lugar que lhe forneça comida. E aqui a gente vê a obediência das duas pessoas atingidas pela crise. A obediência do profeta em obedecer a Deus numa direção que Deus deu. E a obediência da viúva em acatar a direção de Deus de abençoar o profeta. Nós, em dias de crise, precisamos ser mais obedientes do que nunca fomos. Porque nos dias de crise, coisas diferentes vão ser pedidas de nós. Posicionamentos diferentes do que nós estamos atualmente realizando. E Deus vai demandar de nós posicionamentos diferentes. Nós precisamos ser extremamente obedientes, queridos. As coisas mudam. As coisas estão sendo chacoalhadas. Aquilo que a gente achava que estava num canto não está mais. Aquilo que a gente achava que podia contar não pode mais. E se nós não formos absurdamente, absolutamente obedientes a Deus, nós vamos amargar dias mais difíceis do que eles poderiam ser ou deveriam ser. Entenda que a falta de obediência nos dias de crise podem comprometer a dimensão das dificuldades. E às vezes Deus nem tinha tantas coisas difíceis para tratar. Às vezes não era tão dolorido assim, mas por causa da nossa desobediência, a gente amarga dias muito mais terríveis do que deveriam ser. A obediência vai diferenciar a nossa capacidade de suportar a crise. Se formos obedientes e obedientes até o fim, nós seremos forjados numa capacidade espiritual de suportar muito maior. Porque a obediência traz uma sensação que é própria apenas dos obedientes. É uma sensação de segurança. Homens e mulheres obedientes são seguros. A desobediência faz com que nós sejamos vulneráveis. A obediência faz com que tenhamos passos firmes. E por mais que as coisas estejam caindo ao nosso redor, nós permanecemos firmes, porque estamos caminhando em obediência. Amém, queridos? Então vamos compreender que para enfrentar, seja lá o que tem à nossa frente, seja lá o que o nosso país ainda nos reserva, nós precisamos hoje decidir ser obedientes ao Senhor até o fim. Obediência. Obediência. Não importa o quão cansados estejamos. Não importa o quão abatidos e abalados. Não importa se o emprego acabou. Não importa se a farinha acabou. Não importa se a água acabou. Não importa se tem dinheiro para pagar a conta da energia. Não importa. Nós seremos obedientes até o fim. Nós não negociamos a nossa integridade diante das crises. Querido, você não pode deixar de ser o homem honesto que você tem sido porque está desempregado. Não aceite propostas não íntegras. Não aceite emprego que não vai agradar ao Senhor. Os dias de crise não são desculpa para nós deixarmos de ser obedientes. Nada é desculpa para isso. Eu já vi pessoas dizendo assim, porque fulano fez isso comigo, eu reagi assim. Para justificar suas reações de pecado. Não pode, não tem justificativa. Pode até explicar, mas não justifica. Se a sua decisão é ser obediente, permaneça até o fim, querido. Para que você seja purpurina colada no papel.
que você não seja abalado pela crise. Permaneça obediente até o fim. Amém? Um outro ponto que eu percebo no texto, verso 13, diz assim: Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Em dias de crise, em dias de escassez, nunca se tem tão pouco que não se possa dividir. Então, nos dias difíceis, nunca comprometa a sua generosidade. Nunca comprometa a sua facilidade em dar ou o seu exercício em dar, porque nem para todo mundo é fácil dar, mas não comprometa o seu exercício em dar ou a sua disponibilidade em dar por causa da crise. Eu não tenho sido amada, então eu não vou amar mais ninguém. Eu só recebo patada, então eu vou dar patada também. Não é isso que o Evangelho nos ensina. Não é isso que Jesus nos ensina. Jesus diz assim: se alguém bater no seu rosto, o que você faz? Generosamente oferece a outra face. Nunca você tem tão pouco que não possa dividir. Eu gosto do sertanejo porque eu aprendo isso com eles. Nunca tem comida pouca demais para não dividir com alguém. Interessante. Vai chegando aí, tem, a gente bota água no feijão. Pode não ter carne, pode não ter o ovo, pode não ter a mortadela, pode não ter a linguiça, mas tem arroz e feijão para todo mundo. Sempre vai ter um punhadinho de arroz para dividir, sempre vai ter uma xicrinha de café para abençoar. E nós precisamos aprender, queridos, a ser e permanecer generosos nos dias difíceis. Porque generosidade não tem nada a ver com o que temos, mas tem a ver com quem somos. Disponibilidade em servir, acolher, ajudar, suportar, não tem a ver com a abundância dos nossos bens, o tamanho da nossa casa. A dimensão da nossa despensa não tem nada a ver com isso, tem a ver com o nosso coração. Tem a ver com o nosso coração. Nos dias de crise, o nosso coração é provado na generosidade. E os egoístas aparecem. Porque às vezes tem egoístas disfarçados de generosos. Dão apenas porque sobra. Mas nos dias de crise, quando falta tudo para todos, os verdadeiros generosos vão aparecer. Porque até o pouco que tem dividem. Então, mais uma vez, abrace o dia difícil para aprender de Deus a ser generoso, para aprender de Deus a compartilhar, para aprender de Deus a ser hospitaleiro. Aprenda de uma vez por todas, querido, sua casa não é sua, ela é de quem chegar. Seu pão não é seu, é de quem precisa comer. E a roupa não é sua, ela é em quem der. Ou nós nos posicionamos como igreja do Senhor Jesus nos dias difíceis, ou nós não vamos aprender a ser igreja nunca. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é o princípio da obediência, e a segunda coisa é o princípio da generosidade. Dias difíceis precisam vir cheios de obediência e generosidade. Amém? Verso 15. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo. Para quem? Lê aí.
Mais alto. Para Elias e para a mulher e a sua família, não foi? Por que é que a gente sempre que lê esse texto, a gente só vê que a comida durou para o resto da crise para a mulher, para a viúva de Sarepta e para o filho? Mas não foi. O texto diz que a comida durou para Elias também. Então, a generosidade da mulher perdurou. Quantos de nós aqui já tiveram a experiência de estar passando por um dia difícil e fazer uma oferta de sacrifício? Já fomos convidados várias vezes, em vários lugares e épocas da nossa história, a fazer uma oferta sacrificial no dia difícil para mudar a situação. Aí a gente é generoso nesse dia difícil e aí depois nunca mais é. E aí quando Deus começa a abençoar, a gente esquece a generosidade, bota ela assim num cantinho de parede, esconde. Tudo porque não se tratava de uma mudança de natureza, um exercício de uma transformação, mas apenas de um desespero momentâneo. O texto fala que sim, Deus abençoou aquela mulher, Deus manteve aquela mulher até o fim, mas não foi só ela, foi ao profeta também. Então aquela mulher permaneceu abençoando aquele profeta. Foi muito mais intensa, ela botou ele dentro de casa. E aquilo que ela tinha sendo multiplicado ali na botija dela serviu para cuidar também de outras pessoas. E eu tenho certeza que se outro profeta chegasse, ou outra família chegasse e pedisse, aquela mulher também ia dar. E Deus ia honrar na dimensão das bocas que fossem aparecendo para dar de comer. Porque afinal de contas, você crê ou não que Deus é o provedor de todas as coisas? Por que a gente crê, mas na hora de praticar a gente não acredita? Algumas quartas-feiras atrás, muitas quartas-feiras atrás, a gente estava no Clube do Chá. Claudinha até me perguntou ontem o que eu tinha dado, um pedido de oração que eu fiz. Eu tinha feito um pedido de oração a respeito da senhora que trabalha comigo em casa, a dona Geni. Quem já foi lá em casa tomar café já viu a dona Geni por lá. E a dona Geni, ela está na família há muitos anos. Antes de trabalhar comigo, ela lavava roupa para minha mãe. E ela veio como um presente de Deus. Na época eu estava sozinha com as 2 crianças pequenas, precisava de uma pessoa de confiança. E Deus mandou a Geni. Ela é uma mulher de Deus, uma mulher de oração. E por causa da idade, a Geni já não está respondendo como eu gostaria que ela respondesse em algumas atividades de casa. Mas eu não queria despedir a Geni do trabalho sem ela estar aposentada. É uma coisa que me incomoda muito. Eu fiquei muito angustiada com as mudanças em relação à posição da secretária doméstica, porque eu não ia ter condição de manter a Geni lá em casa, com todos os encargos e tudo que precisava ser pago. E eu fiquei muito angustiada, levei para oração. As meninas, orem comigo, porque eu não sei o que fazer com a dona Geni. Eu não queria dispensá-la sem estar aposentada. Ainda faltam 3 anos para ela aposentar. E as meninas oraram comigo. E aí Deus mandou o escape. Deus mandou a provisão e eu posso manter a dona Geni comigo. Até pelo menos o tempo dela aposentar e assim eu poder ficar tranquila dela continuar recebendo a aposentadoria dela. Mas o fato é que Deus não mandou para mim, para que eu estivesse disponível para abençoar. Deus mandou a quantia que eu precisava para manter a dona Geni. Eu podia ter entendido que Deus estava me abençoando. Ou um dinheirinho a mais, né? Mas eu entendi que Deus queria abençoar a ela, através da minha vida. Então nós precisamos aprender do Senhor esse processo de receber para continuar abençoando. Porque nós somos ou não somos um corpo só? Querido, a necessidade do seu irmão devia doer em você. Se não dói, tem alguma coisa errada com você. Quando a gente não sente dor, tem alguma coisa errada com o corpo.
Uma das enfermidades mais citadas na Bíblia quando falta sensibilidade era a lepra, né? E eu acho que aquele período em que Jesus chegou ali na história, invadiu a história, tinha tanta lepra porque era resultado da falta de sensibilidade das pessoas uns com os outros. A dor do outro não doía em mim. Eu ficava leproso, sem sentir dor, insensível. Os dias de crise não podem fazer de nós homens e mulheres leprosos. Nós precisamos ser sensíveis à dor do outro. E quando Deus começar a cuidar de nós, quando Deus mantiver sua provisão, porque Ele vai manter, porque Ele é provedor. A Bíblia diz que nunca viu o justo mendigar o pão. Não é isso? Você crê nessa verdade? Então, se não vai faltar para você, não vai faltar para quem você ajuda também. Por favor, igreja, não retire a manutenção dos missionários que você cuida por causa da crise. Os missionários também precisam. A crise também vai chegar para eles. E aí, de repente, falta a manutenção de todo mundo. Por favor, quando você contrata alguém, tem alguém trabalhando com você, ou você está mantendo o salário de alguém, ou ajudando alguém mensalmente, ore antes de dispensar, porque pode ser que Deus queira que você permaneça com essa pessoa aí. E Deus vai mandar o escape. Ore. Não se desespere nos dias difíceis. Pode ser que Deus queira que você permaneça abençoando as pessoas. Amém? Uma outra coisa que eu vejo nesse texto é que o que durou para a viúva de Sarepta foi exatamente a farinha e o azeite. Não sei se você percebe, mas Deus manteve a provisão na simplicidade. A Bíblia não diz que de repente veio carne para a despensa da mulher. A Bíblia não fala que de repente ela teve figos e uvas para comer. A Bíblia não fala que de repente apareceu vinho na porta dela, nem leite. A Bíblia diz que Deus manteve a porção necessária e diária de farinha e de azeite. E aquela mulher ficou feliz e firme na farinha e no azeite. Os dias difíceis, queridos, podem demandar de nós uma simplificação da vida. Mas com isso, seja alegre. Por favor, não murmure. Por favor, não reclame. Se Deus está mantendo a provisão, com isso, fique feliz. Porque eu garanto que nenhum de vocês aqui, mesmo os que estão vivendo dias difíceis há muito tempo, nenhum nunca faltou o que era necessário. É ou não é verdade? Estou mentindo? Alguém aqui passou um dia com fome, sem comer? Alguém faltou o teto na cabeça? Algum dia? Você pode ter ficado hospedado na casa dos outros, mas você não ficou relento. Você pode ter atrasado um mês a escola das crianças, mas Deus mandou o escape para pagar depois, não foi não? Simplificar a vida não é motivo de vergonha. Às vezes, só na simplificação da vida a gente percebe o cuidado de Deus. Porque enquanto as coisas estão abundantes, a gente acha que é na força do nosso braço. Meu trabalho, me garanto. Mas quando as coisas começam a ficar escassas e simples, a gente pode ver que é Deus cuidando todo dia. As pequenas coisas, como Ele é fiel. Como Ele é cuidadoso. É um remédio que você ganha. É um corte de cabelo que alguém paga.
É uma unha que você faz e alguém te abençoa. Os dias de crise vão manter-nos simples. Nós precisamos estar satisfeitos na simplicidade. Gratos na simplicidade. Porque, queridos, mais da metade do que nós temos, nós não precisamos ter. Sabe, eu não precisava ter um sapato que combina com esse vestido. Hã? Bem combinadinho. Ganhei o vestido, ganhei o sapato. De duas pessoas diferentes. Mas eu não precisava ter. Eu tenho um outro sapato que dava certo nesse vestido. Então, mais da metade do que a gente tem é supérfluo. E aí, quando falta para ter abundância em alguma coisa, a gente reclama. Eu não tenho uma roupa nova para ir para a igreja domingo. Isso é antiga, né, Cláudia? Isso é antiga. Eu não tenho um sapato novo para usar no Natal. Natal chegando aí, né? Todo mundo quer roupa nova no Natal. Eu não tenho dinheiro para comprar uma roupa nova. Minha irmã, você tem mais de 10 peças no seu guarda-roupa, não tem? Tem ou não tem? Tem. Para as mulheres aqui, você tem. Olha, é certeza. Vou dizer o que é que você tem no seu guarda-roupa. É certeza. Você tem uma chinela havaiana. Você tem uma rasteirinha. Você tem uma sapatilha e você tem um salto alto. Pelo menos esses 4 você tem. É ou não é verdade? 4 já. Ainda tem o tênis. 5. 5 calçados, no mínimo, você tem no seu guarda-roupa. E aí, fica desesperada, triste, chora. Porque não tem o dinheiro do sapato novo. Gente, a gente tinha que chorar. Era diante do que está acontecendo com as pessoas que não têm nada. Isso devia gerar lágrimas nos nossos olhos. Porque nós temos muito mais do que precisamos. E nós temos muito mais do que precisamos é para dividir. E a gente não divide. E eu tô falando é para mim, não é só para você não. Porque eu tenho mais de 5 pares de sapato no guarda-roupa. Nós precisamos ser mais simples, queridos. Nós precisamos ser mais simples. E se a simplicidade só virá nos dias de escassez, que venham os dias de escassez. Pra gente aprender. Porque o Senhor que nós escolhemos servir, Ele optou pela simplicidade. Você já parou para pensar por que Jesus escolheu vir filho de carpinteiro? Diferente do que uns dizem aí, carpinteiro não era o arquiteto da época. Coitado dos arquitetos, a crise chegou bacana para os arquitetos também, não é não? Viramos carpinteiros. Viramos carpinteiros. Cadê o Mateus? Viramos carpinteiros. Então não era simples mesmo. Jesus optou pelo jumentinho, e ele só teve jumentinho 2 vezes, né? As outras ele andava mesmo. Opção. Ele era ou não era o rei dos reis? Você crê nisso? Ele podia andar com cavalos e carruagens, não podia? Podia ter nascido num palácio, não podia? Podia ou não podia? Didaticamente, para nos ensinar alguma coisa que a gente faz vista grossa, para não aprender, Jesus escolheu vir simples, humilde. Ele fala a respeito de si e diz assim: as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça.
Jesus não tinha casa, gente. Jesus era morador de rua. Não tinha casa. Dormia de favor na casa dos outros. Para pagar imposto tinha que fazer milagre. Porque não tinha dinheiro. Jesus dependia de algumas mulheres que mantinham ali o ministério dele. Aí a gente fica fingindo que Jesus era outra pessoa para justificar as nossas ansiedades por ter. E que os dias de crise e dificuldade venham mesmo para nós aprendermos a sermos simples, como o nosso rei foi simples. Ah, Melissa, mas ele vem, rei dos reis, senhor dos senhores, montado no cavalo. Ele vem, mas não veio ainda não. Então o modelo ainda é o do homem de Nazaré pra gente, tá? Não foi à toa não que Jesus vai vir no fim dos tempos desse jeito não. Porque se ele viesse no meio dos tempos desse jeito, a gente ia confundir as coisas, ia querer ser mais do que a gente é. Porque é natural da gente querer ser mais do que a gente é. Como a gente quer ser muita coisa. Te enxerga, Melissa. Vermezinho de Jacó. A gente é pó do pó. A ameba da ameba. Diante do poderoso e do soberano não somos nada. E os dias difíceis fazem com que a gente aprenda, nem que a gente não queira, de que a gente não é nada. Então abrace, para ser simples. E no verso 22, o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Os dias de crise podem, mesmo diante da percepção da generosidade, da obediência, mesmo diante da percepção do cuidado de Deus, mesmo diante de uma vida simples, os dias difíceis podem trazer para nós catástrofes. Mas a maneira como nós vivemos os dias difíceis vai promover escape na catástrofe. Foi porque aquela mulher acolheu o profeta, que tinha profeta naquela hora, naquele dia em que o filho dela morreu em casa. Se aquela mulher não tivesse tomado a atitude de acolher o profeta e manter o profeta em casa, no dia da morte do seu filho não tinha profeta para fazer oração, não tinha milagre acontecendo ali. A escolha que nós fazemos nos dias difíceis vai nos livrar das catástrofes próprias dos dias difíceis. A maneira como nós enfrentamos a vida, aceitamos as dificuldades, acolhemos pessoas nas dificuldades, permanecemos generosos na dificuldade, nos alegramos na simplicidade e na provisão diária de Deus, vai gerar em nós fortalezas e capacidade para enfrentar catástrofes. Quantos aqui já viveram uma sucessão de dificuldades que você olha para o céu e diz assim, eu não aguento mais. Não estou entendendo porque de novo. Jesus, quando é que isso vai parar? Parece assim que não tem fim, um turbilhão atrás do outro. Mas querido, a sua atitude em relação ao início das dores vai te capacitar ao final delas. E mesmo que uma catástrofe chegue à sua casa, mesmo que a tragédia chegue na sua casa, você vai estar forjado pelo Espírito Santo e por meio das suas escolhas a enfrentar as dificuldades firme, obediente, íntegro, revelando o caráter de Cristo em todo o tempo. Porque se você desiste da obediência logo no início da crise, se você desiste da generosidade, desiste da simplicidade logo no início da crise, quando a catástrofe vier, quando a tragédia chegar, meu irmão, você não tem estrutura nenhuma para passar por ela.
não sei o que você tem vivido. Eu não sei a dimensão da sua crise, nem posso mensurar, porque dificuldade, ela é muito particular, né? Às vezes o que não é difícil para mim pode ser demasiadamente difícil para você. E às vezes o que não é tão difícil para você, para mim pode ser terrível. Mas o fato é que princípios são percebidos na palavra de Deus. E se nós nos posicionarmos como homens e mulheres de princípios, não importa a dimensão das nossas dores, nós passaremos por elas. E um dia elas vão virar história. Se você tiver intimidade com quem está do seu lado, vira aí e diz assim, vai passar. Vai passar. Vai passar. E se você optar por ser, como nós vimos aqui, obediente aos princípios da palavra de Deus, já já isso vira história. Vira testemunho, vira ferida sarada, cicatrizada, disponível para ajudar outras pessoas a serem curadas. Eu estou sem relógio, que horas são? Acho que eu estou acabando cedo. É porque a gente tem que orar, né? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e te bendizemos, glorificamos o teu nome, Pai. Independente, Deus, do que os nossos olhos conseguem ver ou não, independente, ó Deus, das dificuldades, das tristezas, dos pesares, independente dos dias alegres ou difíceis, independente do que o futuro nos guarda, nos dispõe ou disponibiliza, nós queremos te louvar. Apesar de nós mesmos, apesar das nossas lutas, nós queremos te louvar. E independente das nossas capacidades, da nossa dificuldade pessoal, nós queremos te louvar. Porque entendemos que o Senhor está acima de qualquer coisa, acima de todas as nossas lutas pessoais. O Senhor é tão grande, tão maior do que tudo isso, que a gente até se envergonha de estar triste, de estar preocupado com coisas tão pequenas. Nos ensine, Deus, a olhar para Ti, sempre olhar para Ti. Nos ensine, Deus, em todas as situações, olhar para o Senhor, porque olhando para Ti nunca faltarão motivos para adorar. Olhando para Ti nunca faltarão motivos para louvar. Olhando para Ti, somente para Ti, nunca faltará um motivo para alegrar-nos, ó Deus. Nos ensine a permanecer com os olhos fitos em Ti. Nós oramos, ó Deus, para que pessoalmente, na história de cada um dos nossos irmãos nessa manhã aqui, na história específica de cada um, o Senhor venha forjar o caráter de cada um, que o Senhor venha transformar, alinhar os corações ao Senhor, que o Senhor realmente traga às suas mentes a paz que cada um precisa para lidar com suas circunstâncias e situações pessoais. Que cada um seja visitado pela paz que excede o entendimento para suportar as dores que estão vivendo, que ainda irão viver. Sim, Deus, nosso país se encontra numa situação tão difícil. Nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Não há segurança nas coisas, não há segurança na economia, não há segurança no país, não há segurança nas relações, mas há segurança em Ti. Nós queremos permanecer seguros no lugar certo, fazer do Senhor o nosso porto seguro. Não queremos edificar, Senhor Deus, as nossas construções, nem as nossas casas, nem família em casas edificadas sobre a areia. Nós queremos edificar sobre a rocha que é Cristo Jesus. Então, Espírito Santo, nos dê as ferramentas necessárias para fazer essa construção, para fazer construções duráveis, permanentes, que não vão cair. Nos ajude nas nossas fragilidades, Senhor. Nos ajude nas nossas dificuldades. Dê-nos olhos para perceber a Tua bondade. Dê-nos olhos para perceber a Sua graça e o Seu favor.
Porque o Senhor é só favor, o Senhor é só graça e amor. Nunca demanda de ti, Senhor, nunca vem de ti para nós algo ruim, sempre é para nosso bem. Basta que tenhamos olhos para perceber a sua bondade. Faça essa transformação na nossa visão e mente, Deus. Faz-nos perceber que até as dificuldades são para o nosso bem. Faz-nos perceber isso, Deus. Porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Porque o Senhor continua rei. Continua soberano. Continua dono. Continua sentado num trono. Continua definindo todas as coisas. Continua sendo aquele que fecha e ninguém abre. Aquele que abre e ninguém fecha. Tu continuas sendo Deus. E nós queremos confiar nessa verdade, Deus. E permanecer nessa verdade, Senhor. Faça isso, Deus, com os nossos corações e mentes, em nome de Jesus. Antes de nós cantarmos essa canção, querido, se você tiver terminado de orar, olha aqui para mim. Entenda, por favor, que se Jesus é seu dono e sua vida é dele, os dias maus e difíceis, as crises, a crise econômica, a falta de emprego, não foge do controle de Deus. Deus continua sendo Deus. E além de não fugir do seu controle, é para o seu bem, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a menos que você não ame a Deus. Mas se você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Então está enfrentando dificuldade financeira, coopera para o seu bem. Está enfrentando dificuldade na família, coopera para o seu bem. Está sem emprego, coopera para o seu bem. A minha oração é que essa igreja tenha olhos para perceber a bondade de Deus nos dias difíceis. Já falamos sobre isso. Já ministrei sobre isso, sobre dias difíceis. Mas eu entendo que Deus permanece querendo nos ensinar a respeito dos nossos olhos. Eu compartilhei com algumas pessoas essa experiência e eu quero compartilhar com todos vocês, antes da Júlia ministrar essa canção. Quando nós estávamos voltando de viagem, o voo que a gente tinha para pegar, a gente saiu de Buenos Aires para São Paulo e de São Paulo para Fortaleza a gente ia esperar 12 horas no aeroporto. A gente chegava em São Paulo de manhã, 9h30 mais ou menos, e íamos esperar até as 10h30 da noite para voltar para casa, as duas crianças muito cansadas. E aí eu pedi para algumas pessoas tratarem orando e compartilhei com a Leilane, que estava viajando comigo. E a Leilane disse assim: Mel, fica tranquila, tantas coisas boas acontecem com vocês. Na hora que ela disse isso, eu fiquei assim: não. Pensei assim, não acontece só coisa boa com a gente, não. Acontece um monte de coisa ruim. E aí depois que eu voltei, eu compartilhei com a Mona Lisa no almoço, e a Mona disse assim: Mel, será que não é porque até as coisas ruins que têm acontecido você não tem percebido a bondade de Deus? E quando você conta as coisas ruins, você já conta como aprendizado? E eu fiquei meditando naquilo. Naquela noite eu fiz uma oração agradecendo ao Senhor, porque quando a gente ora pedindo para ter olhos para perceber a bondade e o favor de Deus, gente, Deus troca o nosso olhar. Deus troca os nossos olhos. E a gente começa a ver bondade e favor de Deus nas desgraças, nas dificuldades, porque a gente entende que Deus está ao nosso favor e que tudo está cooperando para que o nosso caráter seja forjado ao caráter de Cristo Jesus. Amém?